Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Vida Tem Lata. Hoje decidi sentar-me aqui e estar simplesmente a falar com vocês. Não tenho roupa para vos mostrar, nem produtos de beleza, nem produtos de maquilhagem. Vamos falar apenas de um tópico, que é porque é que eu comecei a namorar só aos 18 anos. Portanto, se querem saber mais sobre este tema, continuem por aí. Bem, devem estar a perguntar-vos porque é que eu decidi trazer esta conversa aqui ao canal, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu gosto de trazer temas pessoais para aqui. E a verdade é que, recentemente, numa conversa com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e é normal, nós vamos falando sobre umas coisas, sobre outras, e calhou falar sobre namorados, e pronto, eu disse que o namorado com quem eu comecei a namorar aos 18 anos, e que não tinha tido nenhum antes disso, e as pessoas ficam sempre muito chocadas, porque na nossa geração, na minha geração, isso não era tão comum, e eu também já recebi algumas mensagens pelo Instagram, pessoas que apanharam a ter dito isto num vídeo ou outro há algum tempo e a perguntar porque é que isso aconteceu, se foi uma opção minha, se não. Foi por isso que eu decidi trazer este tópico, também para quebrar um bocadinho este tabu de falar destas coisas. Acho que não tem problema, acho que cada caso é um caso, este é o meu e eu vou partilhar um bocadinho da minha experiência ou daquilo que eu acho convosco. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, como eu vos disse, eu só comecei a namorar aos 18 anos, na verdade aos 17, porque foi 3 dias antes de fazer os 18 anos, mas acho que está tão perto dos 18 que acho que faz mais sentido de falar das coisas assim. E vamos começar pela primeira parte, que acho que é mais importante, porque é que eu não namorei antes. Uma coisa que me influenciou bastante, hoje em dia eu vejo isso, antes não via, mas teve algum impacto em mim e eu não estou a dizer que isto é correto nem que é incorreto, foi o que aconteceu comigo. Eu lembro-me que quando eu entrei para o básico, ou seja, devia ter uns 11, 12 anos, a minha mãe, já tinha dito isto várias vezes, na verdade, e nós até brincamos com isso atualmente. Disse-me: Andreia, vê lá o que é que tu fazes, não te deixes levar pelo primeiro rapaz que achas que gostas ou que não gostas, porque depois beijas um, beijas outro, beijas outro, beijas outro, estás toda lambuçada e depois ninguém vai querer saber de ti. E a minha mãe dizia estas coisas a brincar, mas eu acho que retive aquilo de alguma maneira, no sentido em que eu quero que seja especial. Eu nunca fui aquela... Para já nunca tive aquela coisa de ai, os rapazes. Eu acho que isso foi um bocadinho mais tarde e não dessa forma. Obviamente que há sempre aquele que nós achamos mais giro, que era da nossa turma, ou que nos dá um bocadinho mais de atenção, ou que nós falávamos por mensagens. Obviamente que também passei por essas fases todas, não é por aí. Não é eu quero ser especial para os outros, é eu sou especial e eu vou fazer as coisas à minha maneira. Não interessa se as minhas amigas têm todas namorado, não interessa se andam todas a sair com alguém. Também sempre fui uma pessoa um bocadinho tímida. Eu acho que posso parecer aqui bastante extrovertida, mas na verdade sou uma pessoa que demora muito a dar a conhecer-se. Eu sempre estive muito focada na escola, nas coisas que tinha para fazer, mas lá está, eu tive imensas amigas que tiveram namorados durante o básico e não são menos especiais ou não são mais valorizadas por causa disso. Simplesmente é o meu caso e eu achei que seria interessante partilhar aqui com vocês. Outra coisa importante é falar da pressão, ou seja, se eu senti pressão das outras pessoas para ter um namorado, sim, senti alguma pressão no sentido em que, mais tarde talvez, eu acho que no básico essa pressão é feita por nós, ou seja, nós como vemos as pessoas à nossa volta a namorarem, a terem outras fases das suas vidas que nós ainda não temos, acabamos por sentir essa pressão sobre nós. Eu via que realmente à minha volta isso acontecia, mas nunca o fiz. Por acaso nunca senti aquela pressão sobre mim própria de ai, também tenho que ter. Cada pessoa tem o seu tempo e isso não é errado. Sendo que, embora eu nunca tenha feito pressão sobre mim, é curioso que só mais tarde é que eu senti pressão dos outros. Isto no sentido em que eu ouvia algumas bocas, já estava no secundário, quando ouvia algumas bocas do tipo que eu era freira, que não deixava ninguém aproximar-se. Eu sei que diziam isso na brincadeira, mas no fundo sabiam que aquilo tinha algum impacto. Mas eu sempre fui aquela pessoa que sinceramente não quis saber. Eu pensava, bem, prefiro, se quiser estar com alguém estou, se não quiser não estou, do que estar só porque sim, só porque toda a gente está e porque fazem pressão e eu tenho que estar. Tive amigas que tinham imensas curtes e que gostavam de ser, de se divertir e sinceramente não tem mal nenhum e nós dávamos-nos todas bem porque cada uma tinha a sua maneira de ser. Simplesmente eu não estava para aí virada, não tinha vergonha disso, vocês também não têm que ter, independentemente da fase das vossas vidas em questão, independentemente de terem agora de 15 anos, de até serem mais velhos do que eu, devemos seguir sim o nosso instinto, fazer aquilo que nós achamos melhor. Se vocês quiserem avançar, avançam, se não quiserem, não avançam. E digo isto, uma simples saída, num simples beijo, em qualquer coisa. Portanto, esta é mesmo a minha opinião. Agora, sobre o meu caso específico, a verdade é que o meu atual namorado, nós namoramos há mais de 8 anos, é então aquele que eu conheci em 2011, quando andava no 12º ano, exatamente, e que começámos a namorar então 3 dias antes de eu fazer os meus 18 anos. Eu, quando comecei a sair com o Francisco, nunca foi a pensar que seria de facto a pessoa com quem eu estaria o resto da minha vida, ou seja, foi uma coisa muito natural a viver um dia de cada vez. Se vocês se sentirem, se identificarem com
aquela pessoa, se acharem que querem estar com ela, eu acho que é o que devem fazer. Mas para mim era realmente importante sentir alguma coisa e não ser por ser. Não é que eu esteja a julgar quem o faz, não é nada disso, lá está. Mais uma vez tem a ver com a minha personalidade. Vou reforçar isto várias vezes para vocês perceberem que eu não estou a julgar quem não é como eu. Eu simplesmente, se eu sou assim, tenho que falar da minha opinião. Isto fica aqui bem assente. E a prova de que cada caso é um caso é que, por exemplo, eu tenho o exemplo do meu irmão é mais velho que eu, 3 anos, e a atual mulher dele, a minha cunhada, eles começaram a namorar quando ainda estavam no básico, para aí no 8º ano, portanto eles tinham uns 13 anos. Hoje em dia são casados, já tiveram uma filha, a minha sobrinha. Não há certo nem errado, há aquilo que vocês querem, não tenham receios de nada. Outra coisa que me perguntavam era, tendo eu um primeiro namorado naquela altura, ou seja, só aos 18 anos, se eu tive receio do primeiro beijo, assim, tudo era novo. Sinceramente, eu tive algum receio nesse aspecto, sim, porque quando é tudo novo nós não sabemos como é que devemos de reagir, mas eu acho também que é isso que torna tudo tão especial no início, não é? Tudo diferente. Hoje em dia, o conselho que eu poderia dar e que eu daria a mim própria era não pensar demasiado, simplesmente deixar ir. Resumindo e baralhando, uma vez que eu já falei aqui tantas coisas, eu quis apenas aproveitar esta pergunta que me fazem às vezes para falar de que não há certos nem errados e que cada pessoa deve fazer o seu caminho, que não vai ser igual às outras pessoas à sua volta, porque cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua maneira de ser, tem o seu tempo, e neste caso eu não comecei a namorar nessa altura por nenhum motivo em especial. Foi assim, calhou assim, ainda bem que calhou assim, porque estou muito feliz como estou. Isto também poderia dar outra conversa, que é, normalmente perguntam-me como é que se mantém uma relação durante tanto tempo. Enfim, acho que não há uma explicação, mas obviamente que há algumas características base, como paciência, não é? Saber ouvir, não cair na monotonia, ou seja, fazer coisas diferentes, ir a passear a sítios diferentes. Se costumamos sempre ver filmes românticos, vamos ver um filme de terror. E no fundo, o respeito, porque sem respeito é muito difícil manter uma relação. Acho que é isto. Se quiserem mais vídeos destes e se quiserem que eu faça um vídeo só sobre como se manter uma relação a longo prazo, embora eu não tenha nenhum truque, posso obviamente dar-vos e falar-vos um bocadinho da minha experiência. Esta é a minha opinião sincera e genuína totalmente, e como eu vos disse, é a minha opinião, é o meu caso, e fico à espera que vocês me contem aqui em baixo nos comentários como é que foi convosco, se identificam no fundo com aquilo que eu estou a dizer ou se pelo menos concordam, mesmo que o vosso caminho não tenha sido como o meu. E é isto, se gostarem do vídeo coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!